Se alguém te disse que a holding resolve o seu patrimônio sozinha, cuidado. Você pode estar sendo atraído por uma solução de prateleira que no futuro vai custar caro para a sua família. Nos últimos anos, holding patrimonial virou moda, virou produto de balcão. E você já deve ter ouvido as frases clássicas como: abra uma holding e pague menos imposto. Faça uma holding e proteja tudo dos seus credores. E a mais clássica de todas, a holding blinda o seu patrimônio. Mas eu te faço uma pergunta que o seu consultor talvez não tenha feito. A sua holding vai resolver o que exatamente? Fique comigo neste vídeo, porque eu vou te mostrar porque formalizar o caos não é organizar o patrimônio e quais são os passos que você deve dar antes de assinar qualquer contrato. Eu sou Alexandre Pim, advogado e trabalho com planejamento patrimonial e sucessório diariamente. Eu estudo esse tema incansavelmente com um único objetivo: levar tranquilidade e segurança para as famílias que desejam organizar o patrimônio e, acima de tudo, mantê-lo íntegro para que as próximas gerações possam usufruir de tudo que você conquistou. O instrumento, muita gente confunde o instrumento com o objetivo. Holding não é estratégia, holding é ferramenta. É como se você comprasse um cofre mais moderno do mundo, mas não soubesse o que colocar dentro. Ou pior, colocasse dentro documentos que você vai precisar e usar amanhã cedo. Sem estratégia, você apenas cria um CNPJ para pagar mensalidade de contador e taxas. Imagine que você decide organizar as suas gavetas da casa. Você compra lindas caixas organizadoras, mas você ainda não decidiu se vai mudar de cidade ou se vai vender a casa. O que você fez? Você apenas guardou a bagunça dentro de caixas caras. Holding sem direção é apenas formalizar o caos. E o caos com o CNPJ é muito mais difícil e caro de resolver. Vamos sair da teoria e agora imagine uma família com imóveis de aluguel e uma empresa operacional. O patriarca decide fazer uma holding para facilitar a sucessão. Mas ele tem 3 filhos com perfis completamente diferentes. O filho gestor, que está no dia a dia e quer reinvestir o lucro. O filho investidor, que quer o rendimento na conta todo mês. E o filho que não quer se envolver, que mora fora e tem outra carreira. Se você joga tudo isso dentro de uma holding, sem regras claras, o que acontece? A holding vira um palco de conflito. Só que agora a briga é técnica. É briga de sócio. Quem decidirá o prolabore? Como entra um genro e uma nora nessa história? Sem acordo de sócios e protocolo familiar, a holding não é solução. É um problema com o contrato social e ata de assembleia. Para fugir da holding de prateleira, o planejamento profissional precisa de 5 pilares. Diagnóstico patrimonial e fiscal. Não é só listar bens, é entender a natureza de cada um deles. Esse imóvel foi integralizado pelo valor histórico ou de mercado? Integralizar pelo valor de mercado agora pode gerar um imposto desnecessário que destruiria todo o seu benefício no futuro. Avaliar a liquidez para tornar esse recurso disponível para uma emergência é um canal essencial para todo o sistema. Segundo, a análise do perfil familiar. Aqui olhamos para os herdeiros como pessoas, não como nomes. Existe algum herdeiro com dúvidas, com dívidas? Filhos de casamentos diferentes? O planejamento precisa prever o pior cenário? Se um herdeiro falecer, a parte dele vai para o cônjuge ou volta para a família? Terceiro, definição de objetivos. Por que você está fazendo isto agora? É para pagar menos imposto na alocação? É para isolar o risco da sua empresa operacional? Ou é para evitar o inventário, que pode consumir até 30% do seu patrimônio? Cada objetivo pede uma cláusula diferente. Não existe tamanho único. Quarto, estrutura de governança. As regras do jogo. Esse é o coração do projeto. Quem manda, quem vota. O patriarca mantém o poder de veto. Se um filho sair da sociedade, como será paga as cotas que pertencem a ele? Isso tudo se resolve antes da holding nascer. Quinto e último, modelagem. Esta holding será uma limitada, uma SA? Se teremos holding pura imobiliária? Às vezes a conclusão precisa ser analisada antes do primeiro passo. Isto é planejamento. Se você já tem uma holding, eu te convido para uma reflexão honesta. Ela foi criada baseada em uma estratégia de vida ou foi uma promessa que te venderam como milagrosa? E se você ainda não tem, não comece perguntando quanto custa abrir. Comece perguntando, o meu patrimônio hoje tem uma direção clara? Quem construiu o patrimônio com suor não pode deixar o futuro da sua família ao acaso.
Estrutura começa com inteligência patrimonial, muito antes do papel assinado. Se você busca essa direção e quer um planejamento que trate sua família com seriedade que ela merece, não se deixe enganar com promessas de vendedor. No meu site institucional, você tem muito material para explorar e ampliar o seu conhecimento. E só assim poderá entender quando alguém lhe oferecer gato por lebre. A premissa de que o barato sem qualidade sai caro é extremamente aplicável à estruturação de uma holding familiar. Tentar economizar numa criação dessa estrutura, muitas vezes negligenciando um planejamento tributário ou jurídico, resulta em altos riscos financeiros e operacionais para o patrimônio da sua família. Ainda não entendeu o porquê de um planejamento barato pode ser desastroso? Veja, custos ocultos. Estruturas mal elaboradas podem gerar cobranças inesperadas, como o ITBI indevido, ou ITCMD não declarado na época da doação, gerando multas e impostos. Custos contábeis e de registros altos para corrigir erros no futuro. Perdas de proteção patrimonial quando a estrutura é vista pela fazenda como uma forma de simulação. Desconsideração da personalidade jurídica quando a justiça entende que você fez algo apenas para ocultar seus bens. Regras mal redigidas sobre governança podem aumentar as disputas entre herdeiros, gerando brigas judiciais que custam caro, tanto financeiramente como emocionalmente. E não quando uma holding é constituída sem o planejamento adequado, pode prender o patrimônio ou gerar dificuldades para a venda, alocação ou gestão dos bens. Por outro lado, com um planejamento sério, você consegue evitar um inventário, por exemplo, e economizar entre 15% a 30% de uma perda patrimonial que você teria. Você não, seus filhos, seus herdeiros, que ficarão aqui para administrar tudo que você construiu. O investimento em uma assessoria qualificada de advogados especializados é o diferencial para proteger o seu patrimônio e não colocá-lo em risco. Pense nisso antes de começar o seu planejamento. E se já começou, faça uma análise para ter a certeza de que sua holding foi construída com os rigores da lei. Se esse vídeo serviu para melhorar a sua concepção quanto ao sistema de planejamento patrimonial, curta. Não deixe de compartilhá-lo. Existem muitas pessoas que precisam entender o que realmente acontece nesse cenário de holding que vem sendo vendido como um produto de balcão. Aqui, o nosso objetivo é fazer com que as famílias estruturem planejamentos para perpetuar o que construíram durante décadas, com estratégia, segurança e inteligência, não apenas com ferramentas. Até o próximo conteúdo.